cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que dos céus trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então esse meu coração, conhecendo excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. E agora me alegro em sua luz. Glória seja dada a Deus. A paz do Senhor, amado irmão, amada igreja. É bom estarmos aqui novamente reunidos para adorarmos e para buscarmos aprendizados com o Senhor nosso Deus. Você vai observar que a partir de agora os cultos têm uma nova formatação. Eu te convido a fazer seus comentários no nosso chat, fale se você gostou ou faça a sua sugestão, que será muito, muito bem-vinda para nós, em nome de Jesus. O tema de hoje da nossa pregação será: não desperdice o seu tempo. É muito comum nós desperdiçarmos o nosso tempo com muitas e muitas coisas. Muitas vezes acontece até de uma forma involuntária. Mas eu te chamo a atenção, eu convido a você a prestar atenção e refletir sobre esse tema e sobre a palavra que vai estar envolvido nesse tema. Não desperdice o seu tempo. Como temos administrado o nosso tempo? Como você, como eu, temos administrado o nosso tempo em relação às coisas de Deus? Vamos deixar o lado secular de lado, vamos deixar a família um pouquinho de lado, vamos deixar os nossos afazeres domésticos de lado e vamos focar
como temos dedicado o nosso tempo em relação às coisas de Deus. Será que não estamos desperdiçando um valioso momento com o Senhor, um valioso momento com Deus, em detrimento de outras prioridades? Será que ao invés de abraçarmos a bênção que Deus está nos proporcionando, que Deus está preparando para nós, nós estamos dando atenção a outras coisas e desperdiçando esse maravilhoso momento com Deus? Comece a refletir sobre o seu dia a dia, comece a refletir sobre esse tema. Vale o alerta para nossas vidas, para a Igreja de Cristo. Não desperdice momentos preciosos da presença do Senhor, preciosos da presença de Deus. Temos que dedicar um tempo de nossas vidas a Deus. Se avaliarmos, Deus dedica 100% do seu tempo a cuidar de nós, a nos proteger e a nos abençoar. E para podermos estudar e entendermos o motivo desse tema, eu convido aos irmãos a abrirem suas Bíblias, primeiramente em Lucas 23, 32. Lucas 23, versículo 32. Depois nós vamos pular para Lucas 23, versículo 39 ao versículo 43. Diz assim a palavra do Senhor: 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançavam-lhe insultos. Você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu, versículo 43, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Amém. A palavra que nós acabamos de ler, ela é muito conhecida. Eu já preguei sobre essa palavra, inclusive, e ela fez parte de uma das minhas pregações, mas eu quero focar no estudo de hoje, na palavra de hoje, nos 2 ladrões. Nesses 2 malfeitores, nesses 2 homens que foram crucificados juntamente com Jesus. Estavam no mesmo local, lado a lado do Mestre. O primeiro ladrão não quis saber de Cristo, não reconheceu a Cristo, mas apenas repetiu palavras de insulto ao Senhor, que ele tinha ouvido do próprio povo. O próprio povo blasfemou contra Cristo. Então ele vai e diz: você não é o Cristo, então salva-te a ti mesmo e a nós. Ele lança insultos, ele desafia o Senhor. Já o segundo ladrão na cruz, que estava lá também, lado a lado com Cristo, certamente conhecia o Senhor, e os seus feitos, e as suas palavras, e suas pregações, porque ele fala, ele reconhece a Cristo como sendo Filho de Deus, quando diz: você não teme a Deus? Quando ele fala ao primeiro ladrão, você não teme a Deus? Ou seja, nós estamos do lado do Filho de Deus. Sabia que Cristo pregava sobre o reino, sobre o seu reino, e sobre o reino que ele estava preparando nos céus. Por isso que ele fala também: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele sabia, porque ele tinha ouvido Cristo pregar sobre isso em algum momento da sua vida. E ele sabia que ele estava sendo condenado justamente pelos seus crimes, pelos seus pecados, pelos seus atos. Mas Cristo, nele, não tinha como ser imputado mal algum, porque não havia pecado em Cristo. Então, por isso que ele afirma, nem estando sob a mesma sentença. Não é justo que Cristo esteja na mesma sentença que nós. Sim, nós somos pecadores. Sim, nós cometemos erros, pecamos, cometemos crimes. Mas o primeiro malfeitor não reconhece a Cristo. Já o segundo malfeitor, ele reconhece a Cristo. A diferença da ação, da decisão dentre os 2 ladrões é muito clara, muito transparente. O primeiro ladrão, mesmo ali, em seus últimos suspiros, últimos momentos de vida, no momento que ele estava para morrer, ele continua a negar a Cristo. Ou seja, ele continua a levar a mesma vida que sempre levou.
sempre levou, de pecado. Já o segundo ladrão, pelo contrário, decide olhar para Cristo, honrá-lo, mesmo estando em seus últimos dias de vida, com a sua morte muito próximo. Ele honra Cristo, ele olha para Cristo e lança o que poderia ser as suas últimas palavras no momento que ele estava para morrer. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então vamos refletir um pouco sobre o segundo ladrão e o ato que o segundo ladrão teve. Naquele momento de grande luta, de grande dificuldade, nós sabemos e verificamos pela leitura da palavra que ele foi sábio, que ele foi inteligente, porque ele usou seus últimos momentos de vida ao lado do Mestre, ao lado de Cristo, para pedir uma chance. Para pedir uma chance. Ele olha para Cristo e ele não desperdiça aquele pouco tempo ao lado do Senhor. Ele não desperdiçou aquele pouco tempo. Havia um plano de salvação de Deus naquele lugar. E aquele plano de Deus de salvação aconteceu. Porque o ladrão, ele recebeu do Senhor o direito de entrar no paraíso. A consequência dos seus atos, do seu pecado, estava sendo paga ali. Mas ele teve a oportunidade. E ele não desperdiçou os poucos minutos de vida que ele tinha ao lado do Mestre. Ele não desperdiçou o tempo que ele tinha do lado do Senhor. Ele olha para o Senhor e lança a palavra: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus então responde a ele: eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Mas apesar da sua salvação, apesar da salvação alcançada pelo segundo ladrão, ele não viveu plenamente essa salvação durante a sua vida na terra. Vejam as consequências do pecado sobre nossas vidas. Ele abraçou aquela chance de salvação quando estava crucificado ao lado de Cristo. E ele teve o direito de ser salvo, mas ele deixou de viver experiências de uma vida cheia do Espírito Santo. Ele deixou de viver a sua salvação durante o seu tempo de vida na terra. Ele deixou de viver uma vida abençoada por Deus, deixou de viver uma vida de milagres, deixou de ter uma vida prolongada. A sua vida foi ceifada antes do tempo, por consequência dos seus atos, dos seus pecados. Nada disso ele conseguiu viver plenamente. Nada, absolutamente nada. Nada. Mas a palavra se cumpriu. A palavra de Deus sempre se cumpre. E lá em Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. O ladrão pecou. Ele cometeu atos de pecado, mas ele, no momento certo, ele viu que Cristo estava muito próximo. Muito próximo. Como está Cristo próximo de você, como está Cristo próximo de nós, de mim. Por quê? Esperando que nós o reconhecemos como Senhor. Esperando que nós apresentemos a Ele as nossas dores e aflições, para que Ele entre com a providência. Esse ladrão, esse segundo ladrão, aproveitou este momento. Ele não desperdiçou. Ele soube aproveitar seu pouco tempo ao lado de Cristo, a sua última chance, a sua última oportunidade de ser salvo. Meu irmão e minha irmã, não temos tempo a perder com as coisas do mundo. A vinda de Cristo está muito, mas muito próximo e mais próximo do que você imagina. Por isso, dedique o seu tempo a adorar e a buscar a Deus. Não perca a oportunidade de ter uma vida abençoada. Lembre-se de que ninguém tem como saber quando será a última oportunidade, a última chance, o último momento para alcançarmos a bênção do Senhor. Sabe por quê? Tessalonicenses 5:2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão na noite, ou ladrão de noite, em outras traduções. O tempo do Senhor virá em um momento que nós não saberemos quando vai acontecer. Os sinais estão aí,
Mas o dia, a hora, nem o filho sabe. Nós não saberemos. O segundo ladrão alcançou a sua salvação. Nos 45 minutos do segundo tempo, como diz o jargão aí dos jogos, nos últimos momentos da sua vida, ele soube abraçar a sua última oportunidade, a sua última chance, mas deixou de viver uma vida abençoada por Cristo. Não deixe de viver uma vida abençoada com Cristo. Você já parou para pensar quantos momentos com Cristo deixamos passar? Já parou? Reflita. Eu já, muitos momentos, desperdicei. Todos nós temos a mesma chance, todos nós temos a mesma oportunidade e todos nós estamos ao lado de Cristo. Os dois ladrões tiveram a mesma oportunidade, tiveram a mesma chance, estavam ambos ao lado de Cristo, ambos à mesma distância de Cristo, ambos com o direito de olhar para o seu lado, ver a Cristo e lançar uma palavra ao Senhor. O primeiro não soube aproveitar e blasfemou contra o Senhor. O segundo reconheceu seus atos, seus pecados, reconheceu suas falhas e aproveitou a oportunidade e foi salvo. Ambos, lado a lado com Cristo. Ambos com a mesma oportunidade. Ambos na mesma distância do Senhor Jesus. Ambos com a chance de serem ouvidos pelo Senhor. Mas apenas um soube aproveitar o seu tempo com o Senhor Jesus Cristo. Apenas um abraçou aquela oportunidade. Apenas um se salvou. Me diga se não acontece da mesma forma nos dias de hoje. A palavra é lançada na igreja. A palavra é lançada e ministrada nos canais de comunicação, de internet. E de todos que ouvem, alguns apenas retêm a bênção do Senhor. Retêm a palavra do Senhor. Alguns apenas, não todos, tomam posse daquilo que Deus entrega. Avalie e reflita de como essa passagem é um reflexo do que acontece muitas vezes em nossas vidas. Existe muita singularidade desse texto com os momentos atuais que vivemos. Agimos muitas vezes como o primeiro ou como o segundo ladrão. Eu não estou dizendo que nós somos criminosos. Longe disso. E também não estou dizendo que caçoamos ou blasfemamos de Cristo. Mas estou comparando ambas as decisões que aqueles homens tomaram. Como cada um aproveitou o seu tempo ao lado de Cristo e como cada um teve a mesma oportunidade. É nessa comparação que eu estou trazendo para a igreja refletir. É como a decisão pode ser acertada e outra errada. Reflita sobre isso. E eu me pergunto, como a igreja está aproveitando seu tempo com Cristo? Como estamos aproveitando nosso tempo com Deus? Como estamos aproveitando o pouco tempo que nós temos sabiamente? Pouco tempo, sim, porque a vida passa muito rápida. Você já parou para pensar que nós já estamos em novembro, chegando no Natal? Que o ano já acabou? Veja como o tempo voou. Então passa muito rápido, temos que agarrar essas oportunidades que Deus nos dá. Quando estamos com alguém que amamos muito, qual é a nossa atitude? A gente não quer aproveitar o momento, abraçar essa pessoa, ficar junto dela, ficar conversando com ela, ouvi-la, sorrir, comemorar, aproveitar ao máximo cada segundo. Nós não fazemos dessa forma. E por que não fazemos a mesma coisa quando estamos com Cristo? Quando estamos na presença de Cristo, que nos ama tanto, de uma maneira sobrenatural, que carregou nos seus ombros os nossos pecados e foi levado à morte de cruz sem ter nenhum pecado, sem imputado a ele nenhum erro, nenhum nada de errado. E por que nós não fazemos a mesma coisa com o Senhor? Há momentos que agimos como o primeiro ladrão. Começa a refletir. Passamos por momentos difíceis, de grande luta em nossas vidas, situações que não vemos como mudar a sentença, não vemos uma saída, parecemos estar debaixo de uma condenação certa, ou imaginamos estar próximos da morte, e mesmo assim, não olhamos para Cristo, não buscamos a Deus, não apresentamos a Deus as nossas causas, as nossas dores, não aproveitamos que Cristo está tão próximo. O tempo ao nosso redor
vai passando, nossas lamentações continuam acontecendo, as murmurações, e não olhamos para quem está tão próximo de nós, do nosso lado, o Salvador, o Cristo. Ou então há outros momentos que nós agimos então como o segundo ladrão. Passamos também por momentos difíceis, de grande luta, dificuldades em nossas vidas, situações que não vemos como mudar a sentença, ou parecemos estar debaixo de uma condenação, próximos também da morte, e apesar de tudo isso, nós olhamos para o lado e vemos o Salvador, e vemos a Cristo, e vemos o Filho de Deus, que carrega em seus ombros nossas dores, enfermidades, lutas e pecados. Sentimos então a paz que excede todo o entendimento, sentimos então que o peso dos ombros é retirado, que Cristo ouve o nosso coração e nós aproveitamos aquele momento único, especial e maravilhoso ao lado do Mestre e tomamos posse da bênção e da vitória, porque olhamos para o único que pode mudar o cenário das nossas vidas, que pode mudar a nossa história. E eu te pergunto, agimos ou não como os dois ladrões? Existe alguma singularidade? Existe alguma semelhança? Tirando de lado o ato criminoso deles, mas olhando a atitude deles, agimos ou não agimos como esses dois ladrões? Como temos usado o nosso tempo ao lado de Cristo? De forma certa ou de forma errada? Aproveitando ou desperdiçando esse tempo precioso? Como temos usado o nosso tempo? Como temos usado o tempo em relação às coisas de Deus? Quanto tempo temos dedicado à leitura bíblica? Vamos pegar como exemplo a oração, ou ao louvor, ou à busca ao Senhor. Quanto tempo nós temos dedicado? Temos dedicado tempo suficiente ou para podermos receber aquela unção do Espírito Santo? Se nós compararmos ao tempo que nós dedicamos na internet, ou em conversas longas por aplicativos, ou ficamos, sei lá, em jogos durante horas, você vai ver que o tempo que dedicamos a Deus é muito pouco próximo disso que nós fazemos. Não estou julgando e não estou dizendo que é errado você ficar em aplicativo, olhar ou conversar na internet. Mas eu estou querendo que você pare para refletir. O tempo que você dedica às coisas do homem, do mundo, e o tempo que você dedica às coisas do Senhor, do Salvador, que morreu morte de cruz, para podermos ter o privilégio de pisar no paraíso. É isso que eu quero que você reflita. Parece que quando nós lemos a Bíblia por 15 minutos, é uma eternidade. Começa a dar até coceira, né? Aí fica aquela urticária coçando lá. Queremos ter um relacionamento íntimo com Deus, receber suas bênçãos, mas não encontramos tempo de adorá-lo. Tempo de vivermos a intimidade com o Senhor. É bom ser abençoado? É ótimo ser abençoado. Mas cadê a nossa adoração a Deus? Qual tem sido a nossa prioridade em relação ao tempo que dedicamos ao Senhor? Verdadeiramente Deus está em primeiro lugar em nossas vidas ou será que estamos deixando Deus em segundo plano? Para refletir. Qual a importância que estamos verdadeiramente dando ou cultuamos ao Senhor? Nossa atitude reflete a importância que damos a Deus. Ela reflete. Veja como exemplo o momento que estamos ouvindo a palavra. Vamos pegar como exemplo isso. Seja ela virtual, seja ela presencial. Às vezes acontece levantar durante o culto. Você levanta, sai, perde a palavra. Não importa qual o motivo que você levantou, mas você perde a palavra e dificilmente faríamos isso se nós estivéssemos num teatro ou no cinema. Faria? Não faria. Você não quer perder nenhum pedaço da cena. Ficamos atentos ao celular, lendo e vendo mensagem durante o culto. Deixa a palavra passar. Vocês perdem a oportunidade. Nos vemos pensando ou preocupados com o que vamos servir no almoço, no jantar, no meio do culto, no meio da palavra. O que eu vou fazer para o jantar? Será que aquele bife, aquele frango? E o Senhor falando. A preciosa palavra vai acontecendo, vai se desenvolvendo, vai sendo ministrada e nós não aproveitamos o tempo ao lado de Cristo. O ministro do Senhor, o ministro da casa de Deus, ele se esforça para preparar a palavra, ele estuda, ele prepara, ele tenta se dar o seu melhor, pode ser que não seja perfeito,
mas tenta dar o seu melhor. Todo ministro da casa de Deus também tem seus defeitos. O Espírito Santo age da forma que nós somos, mas é aquele momento tão maravilhoso em que o mestre está agindo. Muitos desperdiçam, muitos não ouvem, muitos estão surdos. O seu tempo com Deus é precioso, meu irmão, minha irmã. É muito precioso. Esse tempo é entre você e Deus. Ninguém pode viver esse tempo seu, né, no seu lugar. Você que tem que viver esse tempo com Deus. Honre a Deus com o seu tempo. Honre aquele que morreu por você na cruz. Quando colocamos outras prioridades à frente de Deus, em vez de buscarmos a Deus, nós estamos negando a palavra que diz lá em Lucas 10, 27. E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Não existe nada maior ou mais importante do que buscarmos a Deus e dedicarmos nosso tempo em buscá-lo. Reflita sobre esta palavra. Como está sendo dedicado o teu tempo em relação às coisas de Deus? Será que estamos agindo como um dos ladrões? Ou ambos os ladrões tiveram a mesma oportunidade de viver uma vida plena embaixo das bênçãos do Senhor, mas apenas um abraçou essa oportunidade. Ambos os ladrões tiveram a mesma oportunidade de ter, no final da sua vida, a mudança da sua história. Todos dois tiveram a mesma oportunidade, mas apenas um soube aproveitar esse tempo ao lado de Cristo. Então aproveite o seu tempo ao lado de Cristo, daquele que tudo pode fazer sobre tua vida, meu irmão, minha irmã. Clame para que o Espírito Santo te ensine, clame para que o Espírito Santo te encha. Busque ao Senhor uma vida transformada e viva as promessas do Pai. Viva a presença do Pai. Eu te chamo à reflexão. Não desperdice os seus momentos com Cristo. Não coloque Deus em segundo plano na tua vida. Não existe nada nesse mundo mais importante do que a Deus. Não existe nada. Lembre-se que todos têm a mesma oportunidade. A balança, ela pende igualmente para os dois lados. Cabe você tomar a decisão. Para que lado você quer olhar? Para o Cristo ou para o mundo? Cristo só pode estar de um lado seu. Então olhe para o Cristo que está do seu lado. Não olhe para as coisas do mundo, porque as coisas do mundo vão passar. E você vai ficar angustiado, entristecido, porque as coisas do mundo não nos dão uma alegria eterna, somente a de Deus. A decisão de como desejamos dedicar nosso tempo a Cristo é intransferível, é pessoal. É você que precisa decidir. Não sou eu, seu pastor, não é ninguém na tua igreja, é você que tem que decidir. O tempo que você dedica ao Senhor é uma decisão sua. Então dedique o seu tempo a buscar a Deus. Dedique algumas horas a buscar ao Senhor, a engrandecer o nome do Senhor. Isso vale para mim também, vale para todos nós. Porque se nós deixarmos, nós vamos encontrar diversas outras prioridades a fazer e deixar Deus em segundo plano. Então eu te convido agora a fechar teus olhos, refletir sobre essa palavra e receber essa oração. A oração que vem para transformar nossas vidas. Não porque sai da minha boca, mas que vem do trono do Senhor, porque eu sou apenas um instrumento nas mãos de Deus. Qualquer preletor, apenas um instrumento nas mãos de Deus. Somos apenas usados pelo Senhor segundo a sua vontade. E se Deus trouxe essa palavra hoje, é porque algo Deus quer na sua vida. Então receba. Amado e querido Deus, te agradecemos pela tua palavra e ensinamento, Pai querido. Queremos sim, Pai, olhar para Cristo, Pai. Queremos sim agarrar essa oportunidade, Pai, maravilhosa, a qual o Senhor nos proporciona, Senhor. Queremos sim, Pai amado, apresentar aos teus pés nossos pedidos, nossos desejos, Pai. Queremos sim, Pai amado, confessar o Senhor Jesus como nosso Salvador todos os dias, Pai querido. Queremos sim, Pai amado, abraçar as oportunidades ao qual o Senhor nos dá, Pai, e nos proporciona, Pai. Não queremos desperdiçar nem um minuto, Senhor amado. Então, Pai amado, nos ensina, Pai, a te buscar, a te adorar. Nos ensina, Pai amado, a orar, Senhor. Nos ensina, Pai amado, a ter intimidade contigo, Pai. Nos ensina a viver as experiências sobrenaturais que o Senhor pode nos dar e proporcionar, Pai querido. E perdoa, Pai, nossos pecados. Perdoa nossas falhas, Pai. Nossos erros, Pai querido. Porque queremos, Pai, nos aproximar de Ti, Pai. Limpos da sujeira e da imundície desse mundo, Pai. Limpos do pecado, Pai,
para que possamos viver as glórias do Senhor. É que nós te pedimos, Pai, em Cristo Jesus, que o grande amor de Deus, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo do Senhor estejam com todos em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória seja dada ao Senhor. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e